Tudo começa em um parque de diversões, cheio de pessoas se divertindo. É quando Kim Ji-won grita o nome de sua amada filha Rhea. Ele pergunta sorridente se ela está se divertindo no carrossel. A garotinha responde que sim, com muita alegria, enquanto segura seu ursinho. Ela pede para tomar sorvete, mas o pai avisa que primeiro eles precisam jantar. A menina insiste com um carinho doce e ele já sabia exatamente o que fazer. Ele então mostra 2 sorvetes deliciosos e ela diz que ele é o melhor pai. O João avisa que eles vão comer assim que a viagem no carrossel terminar. O pai fica observando a filha brincar com um sorriso muito carinhoso no rosto. Ele estava incrivelmente feliz naquele momento observando sua pequena. Porém, as coisas mudam de repente quando ele volta a olhar para o brinquedo. Ele lembra que perder a esposa foi terrível, mas sua filha era sua força. João pergunta qual sabor de sorvete ela prefere, sem notar o perigo. De repente, ele percebe que a garotinha sumiu do cavalo do carrossel. Desesperado, ele começa a procurar ao redor, chamando por ela. O brinquedo continua girando vazio e o desespero dele só aumenta. Apenas o ursinho de pelúcia da garota sobrou em cima do cavalo. João acorda gritando o nome da filha em um desespero profundo. Ele percebe que está em seu quarto e que tem esse pesadelo há anos. Aquele foi o dia terrível em que a pequena Rhea desapareceu sem deixar rastros. Desde então ele vive nas ruas, distribuindo panfletos de busca pela filha. Joana implora para que as pessoas entrem em contato caso vejam a menina. Mas ele vê com tristeza que as pessoas simplesmente ignoram sua dor. A vida dele se transformou em um verdadeiro pesadelo sem fim. Na delegacia, ele implora para que a polícia verifique as câmeras de segurança. O policial tenta acalmá-lo, mas parece não ter boas notícias para dar. Ele explica que não conseguem ver nada pelo ângulo das câmeras locais. O guarda pede paciência, mas o pai lembra que já se passaram meses. Sem saída, o policial lamenta, dizendo que não há mais nada que possa fazer. Arrasado em sua casa cheia de lixo, ele só quer acordar desse pesadelo. João fica assistindo a vídeos antigos de quando sua filha era apenas um bebê. Na gravação, ele parecia meio sem jeito por medo de machucar a pequena. O vídeo mostra a bebê sorrindo feliz enquanto a mãe pedia para ele segurar direito. O homem ri amargamente enquanto bebe para tentar afogar sua imensa dor. Com muita raiva, ele joga a garrafa de bebida contra a parede, destruindo tudo. Ele abraça o urso de pelúcia chorando alto e desejando voltar no tempo. O pai implora chorando muito para ver sua querida filha mais uma vez. Ele lamenta profundamente enquanto assiste às memórias gravadas na TV. João diz que seria capaz de vender a alma para o diabo se pudesse vê-la. Nisso, o ursinho de pelúcia ganha vida com olhos vermelhos e fala com ele. O brinquedo se transforma em um monstro gigante com dentes afiados. O homem fecha os olhos, assustado, sem entender o que está acontecendo ali. Quando abre os olhos, ele se vê na entrada de um parque sombrio. Uma voz ecoa pelos alto-falantes, dando as boas-vindas à misteriosa Wonderland. Joe-an fica muito confuso ao perceber que está em um parque abandonado. O urso diz que aquele é o lugar onde todos os sonhos se realizam. O monstro pergunta se ele realmente deseja encontrar sua filha ali. Desesperado, o pai implora de joelhos, dizendo que fará qualquer negócio. A criatura sorri de forma macabra, perguntando se ele faria mesmo tudo. O urso gigante fica diante dele, pronto para fechar um acordo sinistro. O urso gigante pergunta se ele está mesmo disposto a arriscar a própria vida para entrar ali. Joba pensa consigo mesmo que tudo aquilo realmente parece um terrível pesadelo, sem fim. Ele custa acreditar que uma simples boneca de pelúcia está viva e falando bem na sua frente. E o pior de tudo é que ela afirma que sua filha desaparecida está em um parque desconhecido. O pai desesperado reflete que se toda essa loucura for apenas um sonho, ele não quer acordar. Para ele, qualquer ilusão bizarra é melhor do que continuar vivendo aquela terrível realidade. Ele então dá um sorriso maníaco e implora para que ninguém o faça acordar dessa fantasia. O homem pergunta ao urso se arriscar sua vida é o suficiente para ter sua querida filha de volta. Com total determinação e sem hesitar nenhum segundo, João aceita o terrível desafio proposto. Ele exige que o urso o deixe entrar imediatamente no local misterioso onde sua pequena está. O monstro de pelúcia responde alegremente que sim, mudando sua expressão para algo bem amigável. Nesse momento, os portões imensos e assustadores do misterioso parque de diversões começam a se abrir. O urso começa a dançar alegremente, dando as boas-vindas à terra da felicidade chamada Wonderland. Ele continua sua dancinha bizarra, dizendo que aquele é um mundo saído diretamente dos sonhos. O urso bizarro dá as boas-vindas oficiais, enquanto João observa o local com muita desconfiança. Ao entrar, o pai se depara com uma multidão imensa de pessoas com expressões tristes e vazias. A voz pelos alto-falantes deseja que todos os visitantes aproveitem ao máximo a sua estadia. João observa tudo ao redor, se sentindo extremamente desconfortável com aquele clima bizarro. Ele nota que os brinquedos do parque são velhos e desgastados e parecem muito perigosos.
O interior do local é completamente sombrio, bizarro e cheio de decorações muito assustadoras. Para completar o cenário macabro, todas as pessoas ali andam com rostos sérios e desanimados. Não importa como ele olhe para aquilo, fica claro que aquele lugar não é um parque comum. De repente, alguém bate em seu ombro e o cumprimenta de maneira muito amigável pelo seu nome. Ao se virar, Joan fica confuso e pergunta quem são aquelas duas pessoas em sua frente. A mulher sorridente lembra que eles são da agência de detetives que ele contratou no passado. O pai finalmente se lembra daquela dupla que encontrou em sua busca incessante por Ria. Ele recorda que o detetive cobrou caro e avisou que não haveria reembolso se não achassem. A assistente então entregou os panfletos, dizendo que ele mesmo teria que fazer a distribuição. Para piorar a situação, ela ainda avisou que cobraria o valor da impressão daqueles papéis depois. De volta ao presente, os dois golpistas encaram Joan com desdém e um sorriso falso no rosto. A detetive debocha da cara dele, perguntando se ele ainda não conseguiu encontrar sua filha. Ele ignora a provocação e pergunta se eles viram a garotinha por ali, já que prometeram isso. Outro homem que estava perto diz com deboche que todos ali acabaram de ser arrastados para lá. Ele explica que dizem que naquele lugar é possível recuperar tudo o que foi perdido na vida. Mas o homem desconfiado questiona em voz alta como eles podem ter certeza de que isso é verdade. Ele aponta diretamente para o urso de pelúcia, exigindo uma prova real de toda aquela promessa. O urso, de forma irônica, pergunta se ele não veio até ali justamente por estar muito desesperado. O homem diz que não é bobo e se apresenta como Jo Jae-hyun, revelando sua verdadeira identidade. Ele conta que era um trabalhador de sucesso, mas largou tudo e viveu na miséria por 8 anos. Ele revela que está procurando algo muito valioso que jogou no lixo há 15 anos atrás. O urso então mostra um disco rígido, cheio de moedas virtuais, deixando o homem em choque. Jae-hyun se desespera e implora de joelhos para ter seu precioso dispositivo de volta. A pelúcia concorda em devolver o item de valor, mas impõe uma condição muito importante. O brinquedo macabro avisa com um sorriso sinistro que ele só o terá de volta se vencer o jogo. Joan escuta aquilo e fica extremamente confuso com a menção de que terá que jogar algo. O urso explica que todos os presentes estão arriscando suas vidas para realizar seus desejos. Cada um deles perdeu algo extremamente precioso no passado como um membro da família. Outros perderam grandes quantias de dinheiro e estão desesperados para recuperar tudo. Ou simplesmente perderam bens de valor inestimável e desejam uma segunda chance na vida. O urso finaliza dizendo que, naquele parque fantástico, todos esses desejos perdidos podem se realizar. O urso explica que, para realizar seus desejos, eles precisarão passar por 6 atrações perigosas. O monstro então aponta para o primeiro brinquedo que eles terão que enfrentar logo de início. Ele anuncia alegremente que a primeira atração do parque será o clássico Carrossel da Morte. E o jogo que eles vão disputar ali dentro é uma versão mortal da famosa dança das cadeiras. A regra é simples, pois apenas os jogadores que conseguirem subir nos cavalos vão sobreviver. Ele avisa que o tempo está correndo e que eles têm apenas 3 min para se salvarem. Com um sorriso macabro, o urso ordena que todos escolham um cavalo o mais rápido possível. Jo Jae-hyun corre desesperado empurrando todos para garantir seu lugar e suas moedas digitais. A detetive sobe em um cavalo e comenta animada que se sente como uma criança brincando ali. Ela nota a expressão tensa de Joan e pergunta por que ele está com essa cara tão séria. O homem observa o cavalo de madeira e percebe que ele é idêntico ao que sua filha mais gostava. Joan se pergunta se realmente poderá reencontrar sua pequena caso vença aquele jogo bizarro. A mulher deseja boa sorte e diz que se ele tiver muitas dívidas, ela pode ajudá-lo de graça. Ela confessa rindo que ela e seu chefe estão fugindo de cobradores, mas que ali vão ganhar muito dinheiro. A detetive grita para seu chefe subir logo em um cavalo, para que eles possam receber o pagamento. Mas o homem teimoso se recusa, dizendo que não vai levar a sério um jogo infantil tão bobo. Jae-hyun avisa que eles não têm tempo a perder com caprichos, já que estão sendo perseguidos. O chefe simplesmente ignora os avisos de perigo e decide acender um cigarro tranquilamente. Ele pede um isqueiro para sua assistente, mas é Joan quem se oferece para acender o cigarro. O homem agradece o favor, demonstrando um tom muito mais calmo e amigável com o protagonista. O detetive encara Joan com seriedade e o chama para conversar de forma muito misteriosa. Ele revela com calma que já estava planejando entrar em contato com o cliente muito em breve. O homem explica que não pegou o dinheiro dele sem antes fazer um effort real para achar a garota. Joan se lembra de quando o detetive trabalhava até tarde em seu escritório procurando pistas. O detetive recorda o momento exato em que encontrou algo surpreendente em seu computador. Ele havia achado uma foto bizarra de Rhea de mãos dadas com os mascotes assustadores do parque. Na imagem, a menina aparecia bem no meio daquelas criaturas sombrias na entrada de Wonderland.
O homem garante com toda certeza que a filha de João realmente está presa naquele lugar. O pai fica em choque com a revelação e se pergunta onde sua amada filha poderia estar escondida. Enquanto eles conversam, o terrível cronômetro do carrossel continua sua contagem regressiva. O detetive tenta compartilhar sua teoria sobre o paradeiro da garota naquele parque bizarro, mas o tempo do carrossel se esgota totalmente e o urso anuncia o fim da primeira rodada. Um raio azul devastador cai do teto, atingindo em cheio o detetive, que estava no chão do carrossel. João observa a cena aterrorizado sem conseguir acreditar na violência daquele ataque repentino. O detetive solta um grito agonizante enquanto seu corpo é eletrocutado por uma energia mortal. Os outros jogadores assistem a tudo em pânico total, percebendo a gravidade daquela situação. O corpo do pobre homem é completamente carbonizado pela descarga elétrica em poucos segundos. A assistente dele fica em negação absoluta e pergunta desesperada se aquilo é apenas uma piada. Ela implora para que seu chefe se levante, mas percebe com pavor que ele já está sem vida. João entra em desespero e começa a gritar pedindo ajuda para salvar o homem caído no chão. O sistema do parque anuncia friamente a eliminação de um jogador, restando 39 vivos. O protagonista grita em pânico sem entender o motivo de tanta violência gratuita naquele jogo. Ele questiona o urso com muita raiva, pois ninguém havia avisado que pessoas morreriam ali. A pelúcia responde com deboche, perguntando se ele não prestou atenção ao entrar no parque. O monstro lembra a todos com frieza que o preço da entrada para aquele jogo era a própria vida. Logo em seguida, o urso anuncia o início da próxima rodada e um dos cavalos começa a descer. Jorge Ron perde o equilíbrio e acaba caindo de seu cavalo de madeira com um grito de dor. Os sobreviventes olham assustados enquanto o sistema mostra que a contagem continua ativa. Os mecanismos do carrossel começam a fazer um barulho alto e assustador, assustando a todos. Todos percebem em pânico que os cavalos de madeira estão descendo rapidamente em direção ao chão. O sistema anuncia que apenas 35 cavalos de madeira subirão na próxima rodada do carrossel. Com apenas 3,5 no cronômetro, o desespero começa a tomar conta de todo o ambiente. O urso bizarro diz pelo alto-falante que cada um deles deve lutar contudo pela própria vida. Na tela principal, o placar avisa friamente que ainda restam 39 sobreviventes na disputa. A regra é clara, pois 39 pessoas terão que lutar por apenas 35 cavalos livres. O jogo avisa que ficar em cima de um cavalo de madeira é o único jeito de se proteger da eletricidade. De repente, uma grande grade de metal começa a subir ao redor de todo o carrossel, assustando os presentes. A cerca elétrica se fecha completamente, trancando todos os participantes dentro daquela arena mortal. Um homem desesperado corre até a grade e grita exigindo que o deixem sair dali imediatamente. No momento em que ele toca na cerca de metal, uma forte descarga elétrica atinge sua mão com fúria. O pobre homem solta um grito de dor terrível, enquanto a eletricidade consome todo o seu corpo. Ele cai morto no chão instantaneamente, deixando todos os outros jogadores em pânico absoluto. Joanna observa a cena aterrorizado e percebe o perigo mortal daquela cerca elétrica gigante. O urso avisa que os cavalos estão subindo e que eles têm apenas 2 minutos para se salvarem. Ele alerta que quem não conseguir subir em um brinquedo a tempo será eletrocutado até a morte. Uma mulher de cabelos vermelhos corre desesperada em busca de qualquer cavalo que esteja livre. Mas um homem forte e ganancioso aparece por trás dela, exigindo que ela ceda o lugar para ele. Os dois começam a brigar pelo mesmo cavalo, enquanto ela sugere que eles subam juntos no brinquedo. De repente, os olhos do cavalo de madeira brilham em um tom vermelho muito sinistro e ameaçador. Os dois jogadores param a briga assustados ao perceberem que algo muito errado está acontecendo. O cavalo de madeira quebra ao meio e os dois caem no chão de forma violenta com o impacto. A mulher caída no chão não entende o que houve e fica chocada com a destruição do brinquedo. O sistema avisa que o cavalo quebra se 2 pessoas subirem e que apenas uma é permitida por vaga. Uma jovem tenta subir com seu irmão, acreditando que por ser leve nada de ruim vai acontecer. Mas o irmão dela se mostra um egoísta terrível e ordena friamente que ela desça do cavalo dele. Ele a empurra impiedosamente para o chão, enquanto o brinquedo começa a subir em direção ao teto. Joan assiste àquela cena covarde, horrorizado com o egoísmo das pessoas diante do perigo real. O local se transforma em um caos completo, com todos brigando e implorando por uma chance de viver. O protagonista tenta acalmar a multidão, gritando para que parem de lutar ou todos vão acabar morrendo. No meio da confusão, a mulher ruiva empurra uma jovem encapuzada de forma violenta para passar. A garota é jogada para o lado sem piedade, enquanto as pessoas continuam correndo desesperadas. Ela acaba caindo bem perto de Joan, que a observa com muita preocupação no meio daquela bagunça. O protagonista se aproxima e pergunta se ela está bem, enquanto a jovem chora de dor no chão.
A jovem chora copiosamente, dizendo que está com muito medo de morrer naquele lugar assustador. Com os olhos cheios de lágrimas, ela implora desesperadamente para que alguém a ajude a se salvar. A expressão de pânico e sofrimento daquela jovem mexe profundamente com o coração de Joan. Naquele momento, ele se lembra de sua amada filha Arrea chorando e pedindo por sua ajuda no passado. Movido por sua consciência e amor de pai, ele decide ajudar a garota mesmo sabendo do grande risco. Ele a coloca em seu cavalo e pergunta com carinho se ela está machucada em algum lugar do corpo. Ela agradece emocionada, mas logo nota que Joan abriu mão de sua própria vaga para salvá-la. O pai olha ao redor e percebe com pavor que agora não restou nenhum cavalo livre para ele subir. O desespero toma conta de Joan ao notar que todos os lugares seguros do carrossel já estão cheios. O cronômetro na parede brilha intensamente, avisando que resta apenas 20 cis para o fim. O pânico geral aumenta ainda mais enquanto as pessoas continuam lutando desesperadamente no chão. Uma mulher se ajoelha aceitando seu destino cruel e começa a rezar fervorosamente pedindo perdão. Outro homem perde totalmente a sanidade e começa a rir alto, acreditando ser apenas um pesadelo. Joan se prepara para o pior enquanto o cronômetro inicia a contagem final dos últimos 10 cents. O tempo passa rapidamente diminuindo para 9 e depois 8 cis, deixando o clima tenso. De repente, no último instante, alguém grita desesperadamente pelo nome de Joan, chamando sua atenção. A assistente do detetive estende sua mão em sua direção e ordena que ele suba logo com ela no cavalo. Joan hesita muito, lembrando que o cavalo de madeira poderia acabar quebrando se duas pessoas subissem. Mas a assistente grita com toda a força para ele calar a boca e subir logo porque o tempo acabou. No mesmo instante, raios azuis mortais e extremamente violentos começam a cair por toda a arena. Vários jogadores que ficaram no chão começam a gritar de dor desesperados com os choques brutais. A terrível descarga elétrica consome os corpos daqueles que não conseguiram achar um lugar seguro. É uma cena chocante e cruel de pura tortura que deixa todos os sobreviventes horrorizados de verdade. O carrossel é tomado por uma forte luz elétrica, destruindo qualquer um que estivesse fora das vagas. O placar anuncia friamente a eliminação de mais 11 pessoas, enquanto Joan treme de puro pavor. O protagonista olha surpreso para sua companheira sem acreditar que eles realmente conseguiram se salvar. Ele fica muito intrigado ao notar que alguns cavalos aguentaram o peso de 2 pessoas sem quebrar. Joan tenta raciocinar sobre as regras misteriosas daquele jogo para entender a lógica dos cavalos. Ele finalmente compreende que existem sim alguns cavalos especiais que podem carregar 2 pessoas. A assistente dá um sorriso brincalhão e avisa ao protagonista que agora ele está devendo um grande favor. O homem aceita a ajuda com sinceridade e agradece a detetive por ter salvado sua vida de última hora. A mulher comenta aliviada que eles deram muita sorte, mas o urso de pelúcia reaparece na tela bizarra. O monstro bizarro avisa com um tom irônico que as coisas não serão tão fáceis nas próximas rodadas. O painel atualiza a contagem de sobreviventes, revelando que agora resta apenas 28 pessoas. O urso anuncia de forma sádica que na próxima rodada eles terão apenas 20 cavalos disponíveis. Os jogadores entram em pânico total ao perceberem que não haverá cavalos suficientes para todo mundo. O homem forte com a corrente de ouro no pescoço fica extremamente furioso ao ver as vagas diminuírem. Ele começa a se lembrar de que alguns jogadores sobreviveram dividindo o mesmo cavalo de madeira. Uma ideia maligna e muito perigosa começa a surgir na mente daquele homem sem nenhum escrúpulo. Ele percebe que vale a pena arriscar e subir em qualquer cavalo mesmo que ele já esteja ocupado. O homem corre até um cavalo ocupado e exige de forma violenta que o jogador o puxe para cima também. Ele estende sua mão agressivamente, tentando forçar sua entrada no brinquedo de qualquer maneira. O jogador que estava montado tenta se defender, empurrando o agressor para longe de sua vaga segura. O rapaz de óculos grita para ele sumir dali, avisando que se o cavalo quebrar os dois, vão acabar morrendo. O jovem se recusa terminantemente a deixar o agressor subir e continua bloqueando a passagem dele. O homem com a corrente de ouro faz uma expressão extremamente assustadora e fria diante da recusa. O urso de pelúcia na tela assiste a tudo e confirma rindo que o raciocínio do agressor está correto. Ele revela um segredo que não estava nas regras, dizendo que existem sim cavalos de dupla misturados. O monstro se diverte com a atenção e pergunta por que ele estaria revelando essa dica tão valiosa. Com um sorriso macabro, a criatura diz que fez isso apenas para deixar a disputa ainda mais divertida. Estimulado pela dica do urso, o homem violento puxa um canivete afiado do bolso sem hesitar. Ele avança brutalmente contra o rapaz de óculos, instigando um ataque sangrento no meio do jogo. E Joan observa a violência chocado, pois achava que todos deveriam tentar se ajudar para sobreviver. O pobre jovem de óculos solta um grito terrível ao ser ferido, gravemente pelo agressor covarde. Ele é esfaqueado repetidas vezes e acaba caindo no chão do carrossel no meio de muito sangue. O assassino grita com fúria, dizendo que se o rapaz não queria viver junto de si, então deveria morrer. A pelúcia na tela assiste ao assassinato brutal, se deliciando com o rumo sangrento que o jogo tomou.
O monstro sorri com malícia, celebrando a violência e dizendo que o jogo ficou bem mais interessante. Outro jogador observa aquela cena de carnificina em pânico total, sem saber como reagir ao perigo. O assassino começa a rir de forma descontrolada, enquanto Joan o encara horrorizado com sua loucura. Ele lambe o sangue das próprias mãos e diz que acabou de ter uma excelente ideia para vencer. O louco percebe que basta matar os outros jogadores para que o número de pessoas bata com o de vagas. Ju Jae-hyun escuta aquela loucura assustado ao perceber a terrível estratégia daquele homem cruel. O assassino aponta sua arma branca para um grupo de pessoas e exige com firmeza que saiam de seus lugares. As pessoas rendidas levantam as mãos com muito medo de serem as próximas vítimas daquele canivete. Ele declara com autoridade que aquelas 5 vagas agora pertencem a ele, e ninguém deve tocá-las. Jae-hyun se revolta contra aquela injustiça absurda e grita perguntando quem deu esse direito a ele. O assassino desfere um golpe violento contra Jo Jae-hyun e o arremessa para longe no chão do carrossel. Jo Jae-hyun geme de dor no chão, enquanto seu rosto sangra por causa do impacto do ataque violento. O cruel assassino pisa com força no peito de Jo Jae-hyun, deixando o pobre homem completamente sem ar. Ele comemora de forma fria, dizendo que agora existe mais uma vaga disponível para ser usada no jogo. A voz do mascote ressoa pelo local, avisando que já passou da hora de todos subirem nos cavalos de madeira. O assassino se afasta e diz para Jo Jae-hyun que ele deu muita sorte de sobreviver desta vez. Ele exibe seu canivete sorrindo e ameaça a todos, dizendo que aquilo acontecerá com quem tocar em seus cavalos. O louco arregala o olho e avisa que qualquer um que olhar para suas vagas vai acabar morrendo. O criminoso aponta de repente para a assistente de camisa floral e a chama com autoridade no meio de todos. Ele afirma que a viu antes e sabe que ela consegue identificar quais cavalos possuem 2 vagas. O homem diz que ela parece muito útil para seus planos e ordena que ela fique ao seu lado para sobreviverem. A assistente hesita bastante nervosa e assustada com aquela proposta vinda do perigoso assassino. Ela cruza os braços com um sorriso misterioso e se pergunta em pensamento se deveria aceitar aquilo. Kim Ju-won fica chocado e questiona a moça, lembrando a crueldade que acabaram de testemunhar com os próprios olhos. A moça argumenta de forma fria, dizendo que o plano do assassino faz sentido e garante a segurança dela. Ela se afasta e chama por Kim Ju-won enquanto caminha na direção do criminoso, que a espera de braços cruzados. A assistente revela em voz baixa para Joan que o cavalo onde ele está deve ter 2 vagas disponíveis. Ela dá uma última olhada e o aconselha a não olhar diretamente para o cavalo, mas sim para outra coisa. Kim Ju-won fica confuso sem entender o que ela quis dizer com aquele conselho misterioso sobre o cavalo de madeira. O sistema avisa em alto som que faltam apenas 46, restando para o final da rodada mortal. O protagonista fica angustiado com o tempo se esgotando rapidamente e tenta achar uma saída urgente. A jovem da Sol, encolhida no meio do caos, parece apavorada e treme de medo com toda aquela situação tensa. Kim Ju-won se lembra das palavras da assistente e tenta confirmar se aquele cavalo realmente tem 2 vagas. Ele segura a mão de Da Sol e a puxa para cima do cavalo, garantindo que ali os dois estarão seguros do perigo. Joan calcula mentalmente que restarão apenas 15 assentos livres porque o assassino está dominando 5 deles. O protagonista se pergunta com preocupação se as 25 pessoas restantes vão conseguir sobreviver ali. O pânico geral toma conta do parquinho com vários jogadores brigando agressivamente por causa dos assentos restantes. Jo-an e Da Sol permanecem montados juntos no cavalo de madeira, aguardando apreensivos pelo desfecho do cronômetro. De repente, Kim Ju-won ouve uma voz trêmula chamando sua atenção por trás no meio de todo aquele desespero. Uma mulher assustada e desesperada implora para Kim Ju-won ceder o lugar dele no cavalo para que ela viva. O protagonista encara a mulher se sentindo extremamente pressionado pela difícil decisão moral que precisa tomar. Ele cogita dar o seu lugar para ela e tentar correr para buscar outra vaga livre com espaço para 2 pessoas. Kim Ju-won observa desesperadamente ao redor, tentando adivinhar quais dos outros cavalos são de 2 vagas. A mulher continua em pé diante dele, implorando por sua vida, enquanto o tempo cruel continua correndo rápido. Ela derrama lágrimas, explicando com desespero que tem um filho doente esperando por ela em sua casa. No entanto, a mulher esconde um pedaço de madeira afiado nas costas enquanto aperta a mão com fúria silenciosa. Ela avança brutalmente descontrolada contra Joan, gritando com ódio para que ele saia do caminho imediatamente. Ela enfia a estaca de madeira afiada na perna de Joan, fazendo o rapaz soltar um grito de dor agonizante. Ela chora se desculpando, mas insiste que precisa fazer aquilo pelo bem de seu filho doente. Kim Ju-won reage ao ataque desferindo um chute violento que joga a mulher para longe do cavalo de madeira. A agressora cai violentamente no chão de pedra do lado de fora da área segura do carrossel. Da Sol assiste aquela cena aterrorizada, enquanto o cronômetro inicia a contagem regressiva final de segundos. A mulher caída tenta se levantar desesperadamente enquanto o tempo continua correndo implacável.
Ela chora copiosamente, percebendo que sua vida está prestes a acabar naquele parquinho macabro. Ela estende a mão implorando para Kim Ju-an salvá-la no último segundo que lhe resta. A infeliz solta um grito desesperado dizendo que não quer morrer e implora por piedade. Uma forte descarga elétrica azul atinge a mão da mulher impiedosamente com um estrondo ensurdecedor. Jo-an aperta a própria mão com força, sentindo um tremendo peso na consciência por não ter ajudado. Ele fica em silêncio montado no cavalo amaldiçoando a si mesmo por aquela terrível tragédia. O protagonista suspira profundamente devastado ao perceber que acabou tirando a vida de outra pessoa. Kim Ju-an desce lentamente do cavalo de madeira e pisa no chão após o término daquela rodada tensa. Ele se sente exausto no chão de pedra enquanto tenta recuperar as forças após a terrível agressão. Da-sol se aproxima bastante preocupada e pergunta se ele está bem enquanto o rapaz tenta tranquilizá-la. Ele respira fundo segurando um pedaço de madeira cravado em sua perna e se prepara para arrancá-lo de uma vez. O protagonista puxa a estaca de madeira com força soltando um gemido alto de dor que assusta a jovem Da-sol. Ela corre rapidamente pelo cenário procurando algum pano limpo para tentar estancar o sangramento dele. Jo-an percebe que não pode ficar parado e tenta desvendar de vez o mistério dos cavalos de duas vagas. Ele começa a analisar os cavalos ao redor, se perguntando se a cor de cada um deles tem alguma relação. O rapaz também analisa os números pintados nos cavalos, tentando encontrar algum tipo de padrão lógico. Ele compara o cavalo vermelho, número 24, com o cavalo branco de número 12, onde acabou de andar. Jo-an se perde em pensamentos com tantas variáveis difíceis de decifrar naquele perigoso jogo de azar. Da-sol retorna, trazendo alguns panos para o ferimento e avisa que alguém deseja falar com o protagonista. Jo-an levanta o olhar surpreso ao ouvir que outro participante do jogo mortal quer conversar com ele. Um jovem estudante vestindo um uniforme se aproxima com calma e aponta que Kim Ju-an está bastante machucado. O rapaz explica pacientemente a forma correta de aplicar pressão na ferida para estancar o sangue do ferimento. Ele mesmo pressiona o pano contra o corte profundo na perna de Jo-an, aplicando um curativo improvisado. Jo-an solta um gemido de dor enquanto o garoto pede em tom de sussurro para que ele apenas ouça com atenção. O garoto revela que está reunindo pessoas inteligentes e altamente capazes para poderem escapar dali juntos. Ele olha nos olhos do protagonista de forma determinada e propõe uma aliança estratégica entre eles dois. O jovem diz com frieza que eles precisam acabar com aquele jogo de sobrevivência eliminando o cruel assassino. A imagem do perigoso criminoso sorrindo com o canivete ensanguentado ressalta a grande ameaça que ele representa. O rapaz de uniforme repete com convicção que a morte daquele homem cruel é a única saída lógica para todos. Kim Ju-an fica atônito com aquela proposta violenta e questiona o garoto sobre as reais intenções dele. O estudante começa a explicar sua lógica fria, lembrando que restam exatamente 18 pessoas vivas ali. Ele faz as contas apontando um dedo com calma e inclui o temido assassino na lista de sobreviventes do jogo. O garoto sugere eliminar 8 pessoas e revela que já recrutou outros participantes talentosos para o plano. Ele mostra que sua aliança conta com um lutador profissional e outras pessoas de grande influência na sociedade. O plano consiste em usar um grupo de 10 fortes aliados para impedir que os outros jogadores subam nos cavalos. Jo-an range os dentes, sentindo uma revolta imensa ao perceber o nível de frieza por trás daquela estratégia cruel. Em um impulso de pura fúria, o protagonista agarra o colarinho do garoto, que apenas reage com tranquilidade. O Jo-an grita com indignação, perguntando qual a diferença entre o garoto e o louco do canivete ensanguentado. Ele acusa o rapaz de planejar o assassinato em massa ao querer condenar 8 pessoas inocentes à morte. O jovem estudante mantém o olhar calmo e o desafia a apresentar alguma proposta melhor para saírem dali. Kim Ju-an fica sem palavras diante do questionamento direto e encara o rapaz com uma expressão perplexa. O garoto aperta o braço de Jo-an com firmeza e o lembra friamente de que estão em um jogo mortal pela vida. Ele confronta a hipocrisia do protagonista, dizendo que ele não tem ideias melhores, mas se recusa a agir de verdade. O garoto pergunta com deboche como alguém tão nobre pretende sobreviver àquele massacre sem sujar as mãos. Enquanto Da-sol escuta tudo com muito medo, o jovem avisa que discursos ingênuos não resolvem problemas reais. O estudante o questiona duramente sobre o verdadeiro motivo de ter entrado no parque se pretendia morrer ali. Kim Ju-an imediatamente se lembra da imagem alegre de sua querida filha brincando no carrossel de verdade. Com os olhos fechados pelo sofrimento, o protagonista insiste em pensamento que precisa haver um jeito melhor. O jovem prossegue insistindo que a união daquele grupo seleto é a única forma lógica e garantida de vitória. Ele revela que foi até ali com o objetivo de recrutar especificamente Kim Ju-an para fazer parte da equipe. O rapaz cita o famoso conceito do advogado do diabo, explicando a importância de ter alguém discordando da maioria.
Ele confessa que percebeu essa característica quando viu o Juan arriscando a própria vida para salvar a garota. O garoto relembra que enquanto todos lutavam de forma egoísta, apenas o protagonista pensou no bem de outra pessoa. O estudante o define como o único tolo disposto a colocar a própria vida em risco para salvar os outros ali. Ele estende a mão com simpatia, convidando Kim Ji-won a se levantar e aceitar a proposta de cooperação mútua. Com um sorriso enigmático, o rapaz aguarda a resposta enquanto o mestre do jogo anuncia a rodada final do carrossel. Juan encara a mão estendida com hesitação enquanto a voz mecânica confirma que restam 18 competidores vivos. Kim Juan estende a mão e sela o acordo com o garoto enquanto o sistema avisa que restam apenas 10 cavalos. O jovem celebra a parceria de forma alegre, dizendo que apenas os mais fortes e preparados devem sobreviver. O garoto se prepara para apresentar sua equipe, mas o protagonista o interrompe para fazer uma pergunta séria. Juan questiona o garoto se na lista dos 10 sobreviventes que ele planejou salvar do jogo da morte. A jovem da Sol também está incluída como uma das pessoas que terão o direito de subir nos cavalos restantes. O garoto desvia o olhar de forma pensativa e começa a ajustar o colarinho de sua camisa social com calma. Ele encara Kim Ji-won com frieza, demonstrando que a resposta pode não ser exatamente o que o rapaz esperava. O jovem pergunta friamente os motivos pelos quais aquela garotinha assustada deveria estar na lista seleta. Irritado com o egoísmo dele, Kim Ji-won afasta violentamente a mão do garoto que tentava fazer o acordo de paz. O protagonista o encara com uma fúria indisfarçável no olhar e ordena com firmeza que ele desapareça dali. O garoto mantém a compostura rindo de forma cínica ao constatar que a negociação deles acabou fracassando. Ele se despede tranquilamente, dizendo que o tempo é curto e precisa voltar para organizar o seu próprio grupo. O garoto se reúne com seus aliados poderosos e avisa para Juan não se aproximar de nenhum dos seus cavalos. Ele faz um sinal de silêncio rindo e avisa que não vai permitir a entrada dele mesmo que ele implore de joelhos. O arrogante líder se afasta acenando de costas e deseja boa sorte com tom de deboche para Kim Ji-won no carrossel. Enquanto isso, o terrível assassino e a assistente aguardam pacientemente pela próxima contagem regressiva. O imenso lutador profissional também assume sua posição defensiva para garantir a segurança dos seus parceiros. Kim Ji-won fica sozinho no centro do parquinho, com o tempo correndo e se pergunta aflito o que deve fazer agora. Ele observa o cronômetro digital diminuir rapidamente, sentindo a enorme pressão de encontrar uma nova saída. O desespero começa a tomar conta do protagonista, que se sente incapaz de salvar todos naquele teste de morte. Ele se questiona repetidamente sem encontrar respostas enquanto a contagem regressiva para a morte continua. De repente, Kim Ji-won se recorda das palavras importantes que a assistente de camisa floral lhe disse mais cedo. A moça havia aconselhado a ignorar as provocações do assassino e a focar sua atenção em algum detalhe oculto. Ela havia sugerido especificamente que ele observasse o comportamento das outras pessoas para decifrar a regra. Uma ideia genial finalmente passa pela mente de Kim Ji-won ao ligar todos os pontos sobre as regras do carrossel. Ele começa a repassar mentalmente todas as brigas e acontecimentos que ocorreram desde o início da rodada mortal. O rapaz analisa as ações de cada um dos competidores e finalmente consegue desvendar o segredo oculto do desafio. O olho do protagonista se arregala ao perceber a verdade por trás do funcionamento macabro daquele jogo mortal. A jovem da Sol se aproxima de mansinho, chamando a atenção dele com uma voz bastante tímida no meio do silêncio. A garota o encara com curiosidade e pergunta sobre o teor da conversa séria que ele teve com outro estudante. A imagem fofa e inocente de sua filha, desaparecida Rhea, surge mais uma vez como a grande motivação dele para lutar. O rosto de Kim Ji-won se enche de determinação ao lembrar de seu dever sagrado como pai de proteger os inocentes. Ele dá um tapa forte nas próprias bochechas para afastar de vez qualquer resquício de dúvida de sua mente. Da-sol toma um susto enorme, enquanto o protagonista diz, sorrindo, que a conversa anterior não passou de bobagem. Juan faz um sinal de positivo e garante com firmeza que, por ser o adulto ali, vai protegê-la de qualquer perigo. Ele pensa consigo mesmo que, se não puder salvar Da-sol, jamais terá a capacidade de encontrar sua filha perdida. A jovem Da-sol o observa em silêncio com o olhar fixo enquanto ele reafirma seu forte juramento de proteção. Ele quer agir de forma correta para que futuramente não sinta vergonha de suas próprias ações diante de sua filha. Kim Ji-won respira fundo e abre a boca, se preparando para dar um grito ensurdecedor que vai chamar a atenção de todos. O rapaz solta um berro poderoso, exigindo a atenção de todos os participantes sobreviventes naquele carrossel. O assassino e os outros competidores olham para trás surpresos com a ousadia daquele grito repentino no parque. Os aliados do garoto estudante e outros jogadores encaram o protagonista com curiosidade para ver o que ele quer. Kim Ji-won assume o centro do cenário e pede em voz bem alta para que todos prestem bastante atenção em suas palavras. Ele encara o público com determinação absoluta, prometendo revelar algo que pode mudar o rumo daquele desafio.
O protagonista declara com convicção que descobriu a forma exata de fazer com que todos saiam dali com vida. Os membros do grupo do estudante continuam bloqueando os cavalos de madeira sem dar ouvidos ao discurso dele. A aliança dos mais fortes mantém sua barreira defensiva implacável enquanto o restante dos jogadores assiste a tudo. O jovem líder se aproxima de uma parceira e pergunta se ela está preocupada com a chance de sobrevivência deles. Ela explica que a estratégia de dominar a área onde os cavalos estavam agrupados garantiu a vantagem total deles. A garota conclui dizendo que com a ajuda do forte lutador profissional, eles não terão problemas para manter o controle. Jo Jae-yoon pondera com nervosismo sobre os cavalos em posições difíceis de defender no meio do carrossel. Ele explica que para salvar o Brutamontes que se voluntariou para ficar por último, eles precisam achar 2 vagas. O garoto estudante foca o olhar de forma sombria enquanto analisa os caminhos possíveis para sua equipe vencer. Apenas 18 participantes restam vivos naquele parquinho macabro que parece cada vez mais silencioso e hostil. Ele cogita a ideia cruel de roubar um dos cavalos ocupados por qualquer outro sobrevivente desesperado dali. O assassino percebe a movimentação do grupo rival e reclama de forma arrogante sobre a presença incômoda deles. Ele observa Kim Ju-an de longe e desconfia que o rapaz e seus companheiros estão tramando alguma estratégia nova. O jovem de uniforme exibe um sorriso calmo e sutil, ciente de que a situação está sob seu total controle no jogo. O cruel criminoso sente uma profunda irritação ao perceber que as coisas podem não sair como ele planejou antes. O sistema finalmente dá início à rodada final, enquanto o líder da aliança aguarda pacientemente pelo resultado. O assassino exibe seu canivete ensanguentado, ciente de que apenas 18 sobreviventes restaram no campo de batalha. O placar eletrônico revela que restam somente 10 cavalos disponíveis para todos os competidores usarem ali. Kim Ju-an abre a boca para gritar com todas as suas forças, tentando se fazer ouvir por cima do barulho do local. Ele clama em voz alta pela atenção de todos os sobreviventes que restaram e que estão desesperados por uma vaga. O protagonista declara com firmeza que encontrou uma saída perfeita para que nenhum deles precise ser eliminado. Ele revela que descobriu o segredo para todos escaparem com vida, deixando até mesmo o assassino muito surpreso. O grupo do jovem de uniforme escuta aquilo com muita desconfiança, se perguntando se aquela promessa faz sentido. Um dos cavalos caídos no chão relembra a todos que a quantidade de assentos disponíveis é extremamente limitada. Ju-an explica que se 2 pessoas subirem cada cavalo de madeira, haverá espaço suficiente para todos ali. Jo Jae-yoon grita irritado, dizendo que não sabem quais são de 2 vagas e que aquilo é matematicamente impossível. O protagonista concorda que aquela lógica parece fazer sentido, mas avisa que existe um detalhe oculto no jogo. Ele levanta a hipótese chocante de que na verdade absolutamente todos os cavalos do carrossel possuem 2 vagas. A revelação inesperada deixa o assassino e os outros competidores completamente paralisados de tanta surpresa. Ju-an começa a explicar que no início do teste mortal ele também achou que a cor dos cavalos era o segredo. O rapaz confessa que também cogitou a hipótese de os números pintados determinassem a capacidade de carga. Ele afirma que estava totalmente errado e revela que a regra real para o brinquedo não quebrar é bem diferente. O protagonista levanta a mão, estendendo 2 dedos para sinalizar visualmente a importante regra aos sobreviventes. Ele revela que o cavalo só não quebrará sobre 2 pessoas se ambos os ocupantes concordarem mutuamente em dividir. Jo Jae-yoon escuta aquela explicação inacreditável e encara o protagonista com um olhar de pura perplexidade. O rapaz de touca grita inconformado, questionando se a regra daquele teste de morte realmente seria tão simples assim. Ele tenta manter a calma por um instante e diz que aceita acreditar na teoria de Ju-an apenas como hipótese. Ele teme que ao permitir a entrada de outra pessoa em seu cavalo, o brinquedo quebre e ambos acabem morrendo juntos. Jo-an se oferece para provar sua teoria de forma prática e pede que permitam que ele suba em um cavalo culpado. De repente, um sapato voa em direção à cabeça do protagonista, interrompendo bruscamente a sua explicação ousada. O homem de bigode e seus aliados o acusam de inventar mentiras absurdas apenas para conseguir um assento no jogo. O restante dos sobreviventes se revolta contra os aliados do estudante, gritando que não vão aceitar morrer calados. O imenso Brutamontes entra na frente para conter a fúria do grupo rebelde que está prestes a partir para a violência. O gigante ergue os braços com autoridade e ordena em voz alta para que todos deem um passo para trás imediatamente. Uma jovem jogadora encara o imenso homem assustada enquanto a sombra da mão dele encobre completamente o seu rosto. O lutador profissional se cansa daquela discussão e prepara um soco devastador para acabar de vez com a conversa. De repente, o gigante hesita por um breve momento, sentindo um suor frio ao perceber a injustiça do que ia fazer.
O protagonista lamenta, dizendo que se continuarem brigando entre si, nenhum problema será de fato resolvido ali. Joanne pede uma última chance de provar sua teoria e implora para que confiem nele apenas desta vez para testarem. O lutador gigante hesita visivelmente sob o olhar atento do jovem líder de seu grupo, que acompanha tudo de longe. O jovem de uniforme foca o olhar no Brutamontes com um sorriso cínico, aguardando a decisão que ele irá tomar ali. Para a surpresa geral de todos, o enorme lutador cede ao pedido e convida Qin Juan a subir em seu cavalo de madeira. Ele explica para o seu líder intrigado que achou a teoria interessante e decidiu arriscar a confiança desta vez. O garoto estudante concorda com um sorriso maldoso no rosto e avisa sobre o destino trágico que os aguarda se falharem. Ele adverte que antes mesmo de serem eletrocutados, ambos terão uma morte ainda mais brutal se o brinquedo quebrar. Juan mantém o silêncio com uma expressão firme e ciente do risco absurdo de vida que está correndo naquele instante. Juan se prepara para agir e avisa com determinação que vai subir no mesmo cavalo que o imenso lutador. O jovem estudante também se move de forma ágil para subir em outro cavalo, dividindo o espaço com Jaehyun. Ele sorri demonstrando total consentimento e estende a mão para formalizar a sua aprovação ao novo acordo. Os dois dão as mãos, firmando o pacto de amizade mútuo necessário para que a teoria de Juan realmente funcione. Os outros sobreviventes ao redor observam a cena em silêncio, completamente surpresos com aquele ato de cooperação. O assassino observa a situação com um olhar frio, segurando firme o canivete, enquanto o assistente fica ao seu lado. De repente, um som metálico e tenso ecoa do carrossel, indicando que o maquinário está sob enorme pressão mecânica. No entanto, o cavalo começa a girar perfeitamente, sem demonstrar qualquer sinal de que vai quebrar ou desabar no chão. Joan abre um sorriso enorme de pura satisfação e alívio ao perceber que sua teoria genial deu muito certo no jogo. Ele grita alegremente, revelando a todos que o segredo de sobrevivência é apenas ter o consentimento mútuo das duplas. Jo Jae-hyun, no entanto, ainda hesita preocupado com a possibilidade de aquilo ter sido apenas pura sorte do protagonista. O rapaz de touca toma a iniciativa e chama a atenção de uma jovem que estava por perto sem conseguir nenhuma vaga. Ele estende sua mão de forma amigável, convidando a garota assustada a subir com ele para salvarem suas vidas juntos. A moça aceita o convite emocionada, enquanto o restante dos sobreviventes percebe que não precisa mais usar de violência. O Joan finalmente respira aliviado, sentindo que conseguiu resolver o teste da morte sem que ninguém mais fosse eliminado. O jovem de uniforme encara o protagonista com curiosidade e pergunta como ele descobriu aquele segredo tão bem guardado. O rapaz explica que no início do pânico viu duas pessoas dividindo um cavalo de madeira de forma perfeitamente pacífica. No entanto, no exato momento em que aquelas mesmas pessoas começaram a brigar agressivamente pelo assento do brinquedo, o cavalo mecânico desabou de imediato, revelando que a falta de harmonia causou a destruição daquela vaga de carrossel. O medo fez todos se isolarem, mas a resposta correta sempre esteve escancarada diante dos olhos deles o tempo todo. O garoto se lembra das palavras de cooperação ditas pelo protagonista e percebe a nobreza de seu caráter bondoso. Ele admite que antes achava Juan apenas um tolo ingênuo, mas agora reconhece que ele é alguém extremamente interessante. Kim Juan apenas escuta o elogio com seriedade, demonstrando que não se importa com a opinião alheia sobre suas atitudes. Gritos de desespero e agonia ecoam de repente pelo parquinho, cortando abruptamente o clima de paz que havia se formado. O cruel assassino desfere golpes covardes e começa a esfaquear outro jogador sem qualquer piedade no meio do carrossel. O psicopata diz rindo com deboche que a nova regra facilitaria demais o jogo e acabaria com a graça daquela carnificina. Manchas grossas de sangue cobrem o chão de pedra, ressaltando a loucura doentia daquele homem sádico que adora a violência. O assassino exibe uma feição completamente enlouquecida enquanto um dos jogadores tenta ordenar que ele solte a faca. O criminoso foca seu olhar em Kim Juan e comemora dizendo que o rapaz chegou no momento ideal para ser a próxima vítima. O louco afirma que com apenas 10 cavalos disponíveis, o correto seria que somente 10 competidores saíssem dali com vida. Juan o encara com frieza enquanto o vilão esbraveja dizendo que todos deveriam se matar em um lindo espetáculo de sangue. O maníaco esbraveja com fúria, acusando Kim Juan de ter estragado toda a diversão e a emoção sangrenta daquele desafio. Ele avança com sede de sangue, prometendo perfurar o corpo de Juan inteiro, até transformá-lo em um trapo ensanguentado. No entanto, o jovem de uniforme reage rapidamente e bloqueia o golpe do assassino com extrema agilidade, salvando Juan. O protagonista assiste àquela cena perplexo com a velocidade dos movimentos e a coragem inesperada do garoto de uniforme. O estudante exibe uma expressão confiante e diz de forma provocativa que começou a achar Kim Juan muito interessante. O confronto direto entre o jovem e o cruel assassino se inicia com uma colisão violenta de forças no meio do carrossel. João se prepara para agir e declara com firmeza que não vai permitir que aquela violência insana continue no parquinho.
O garoto sorri de lado, mantendo sua postura confiante e repete que sua admiração pelo protagonista só aumentou no jogo. O lutador gigante se junta à defesa e estala os nós dos dedos, se preparando para esmagar de vez o covarde do canivete. O assassino rende os dentes de pura raiva ao ver que todos os outros jogadores se uniram para ficar contra ele no teste. Ele grita com ódio incontrolável, jurando que garantirá que pelo menos um deles acabe morto naquela mesma arena mortal. O jovem estudante percebe o corte leve em sua bochecha e admite com um tom divertido que a situação ficou bem perigosa. O imenso lutador profissional concorda com a cabeça, mantendo seu foco inabalável no agressor armado com canivete. O cavalo mecânico caído no chão serve como um lembrete silencioso da extrema fragilidade de suas vidas naquele desafio. O perigoso maníaco se posiciona em guarda, com o canivete em mãos, determinado a derramar mais sangue antes do fim do tempo. O Brutamontes empunha uma barra de ferro e diz que eles não vão ficar parados esperando a boa vontade daquele assassino. Qin Juan tenta conter a briga iminente, lembrando a todos desesperadamente de que resta menos de 1 min no relógio. O garoto se vira para o protagonista e o adverte seriamente de que aquele assassino louco precisa ser detido de imediato. O grupo aproveita a vantagem numérica e se posiciona para colocar um ponto final definitivo nos ataques do criminoso. O assassino dá um sorriso cínico e pergunta se eles realmente acham que vão conseguir vencê-lo apenas usando a vantagem numérica. O lutador profissional avança com tudo e desfere um golpe poderoso na direção do criminoso para acabar logo com aquilo. O assassino regala os olhos ao perceber algo inesperado acontecendo bem diante dele. Nesse momento, a assistente de camisa floral aparece de surpresa no meio da confusão, mas ela acaba sendo agarrada repentinamente pelo pescoço e solta um grito de susto. Ela fica completamente confusa, sem entender o que está acontecendo ali. O vilão mostra uma expressão de puro ódio, enquanto a mantém sob seu domínio de forma violenta. Juan e o jovem estudante assistem àquela cena completamente chocados com a atitude do criminoso. O chão ao redor do poste do carrossel começa a rachar de maneira perigosa devido à enorme tensão do momento. O assassino usa a mulher como refém e deixa claro que está no controle da situação. O lutador profissional fica furioso e xinga o oponente, chamando-o de lixo por usar uma tática tão covarde. A assistente se desespera e grita, perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo com ela. O vilão apenas sorri debochadamente e diz para todos se acalmarem enquanto mantém o controle absoluto. Ele avisa que se alguém der mais um passo, vai cortar o pescoço do assistente sem pensar 2 vezes. O criminoso afirma que adoraria lutar, mas lembra que o tempo do jogo está quase no fim. Ele então decide que é hora de voltar para os cavalos seguros do carrossel antes que o pior aconteça. Juan pensa consigo mesmo que se algo acontecer com ela, ele não vai perdoar, e a assistente o olha preocupada. A assistente solta um gemido de dor ao ser puxada com força bruta pelo sequestrador. O vilão a joga em cima de um cavalo de madeira e diz para ela subir logo porque o tempo acabou. Ela se apoia no cavalo de madeira, fazendo um grande esforço para conseguir se posicionar em segurança. A assistente finalmente consegue subir e tenta recuperar o fôlego depois de todo o susto. Ela se vira e pergunta se eles realmente chamaram o homem de Juan e ele confirma logo em seguida. Joan confirma e diz que estava se referindo justamente àquele desgraçado irritante. A assistente pensa que assim que o jogo acabar, vai dar um soco bem forte na barriga daquele desgraçado para se vingar. Um aviso no painel alerta que restam apenas 30 segundos para o encerramento definitivo do desafio. Em uma lembrança do passado, a assistente aparece em seu escritório, sendo questionada se o chefe está presente. Ela atende o cliente com simpatia, dizendo que o chefe saiu para resolver negócios, mas que logo estará de volta. De repente, Juan entra no escritório, todo sujo de terra, e a assistente fica espantada ao vê-lo naquele estado. Ele explica que acabou caindo enquanto colava um cartaz na passarela e ela pergunta o motivo de tanta imprudência. Ela serve uma bebida quente e diz para ele se cuidar melhor, mas ele responde que não pode fazer isso. Ele afirma com determinação que não se importa com o próprio bem-estar desde que haja a menor chance de encontrar sua filha. A assistente se emociona ao lembrar que Joan veio até aquele lugar perigoso apenas para tentar resgatar a filha desaparecida. De volta ao presente, o vilão olha para a assistente e pergunta o que afinal ela veio procurar naquele jogo mortal. Ela hesita por um instante antes de começar a responder à pergunta do criminoso. Ela revela que o próprio pai foi falsamente acusado e condenado à morte e que ela busca provas para limpar o nome dele. Ela tenta argumentar dizendo que o pai dele certamente não gostaria de ver o próprio filho se transformar em um assassino cruel. O vilão faz uma careta debochada, imitando um conselho de não machucar os outros e de trabalhar em equipe. Mas, logo em seguida, ele solta uma gargalhada histérica, revelando que aquilo tudo era apenas uma piada sem graça.
Ele grita que não se importa com pais ou filhas e que só entrou ali fugindo da polícia quando o urso de pelúcia falou com ele. O psicopata diz com orgulho que naquele parque bizarro ele se sente finalmente livre para fazer o que bem entender. Ela percebe o perigo e pensa que se alguém a irritar não vai se conter de jeito nenhum, incluindo até mesmo o próprio Juan. O vilão apenas murmura que compreende a situação, mantendo seu sorriso de deboche estampado no rosto. Joan observa a situação e concorda silenciosamente de que aquele criminoso é de fato um homem extremamente perigoso. O psicopata muda de expressão e declara friamente que não pode deixar nenhum deles sair dali com vida. Logo em seguida, ele cai na risada mais uma vez, mostrando toda a sua insanidade mental diante do perigo iminente. Ele zomba da ameaça, perguntando o que eles pretendem fazer a respeito já que estão totalmente encurralados ali. A assistente segura firme a mão dele e avisa de forma séria que ele não deveria segurar o rosto de uma mulher daquele jeito. Ela completa dizendo com desdém que não tem o menor interesse em compartilhar aquele cavalo de carrossel com ele. O criminoso fica totalmente surpreso e sem reação ao ouvir aquela declaração inesperada da mulher. Um forte barulho metálico ecoa pelo ar indicando que algo no mecanismo do brinquedo acabou de ser acionado de surpresa. Com o movimento brusco do cavalo, a assistente se solta rapidamente enquanto o assassino acaba se desequilibrando. O criminoso cai de costas no chão de forma violenta e solta um grito de dor ao sofrer o impacto da queda. Enquanto isso, a assistente de camisa floral consegue pousar em segurança, mostrando que planejou tudo perfeitamente. O vilão fica caído no chão, resmungando de dor, e xinga a mulher com muito ódio por ter sido enganado por ela. Ele se levanta furioso e grita desesperado, jurando que vai acabar com a vida dela, assim que conseguir pegá-la. Mas de repente o assassino é impedido de avançar porque alguém caído no chão segura firmemente o seu pé. O jogador ferido usa suas últimas forças para segurar o vilão e garantir que ele pague por tudo o que fez. Ele se lembra de toda a violência que aquele monstro causou aos outros participantes do jogo sem qualquer piedade. O assassino fica desesperado ao olhar para o cronômetro e perceber que restam apenas 10 Es para o fim. Ele começa a chutar brutalmente o homem ferido, exigindo aos gritos que o solte imediatamente antes que o tempo acabe. O vilão continua desferindo golpes violentos, mas o jogador se recusa a soltar a perna dele, mesmo sob tamanho sofrimento. O tempo vai se esgotando rapidamente, enquanto o homem machucado dá um sorriso satisfeito, sabendo que cumpriu seu objetivo. O assassino arregala os olhos ao perceber que seu destino trágico está completamente selado naquele parquinho. De repente o cenário muda e o vilão se vê preso em uma cadeira elétrica cercado por um clima sombrio e aterrorizante. Ele fica em choque sem entender como foi parar ali e começa a suar frio de puro pavor com a situação. O urso de pelúcia mascote aparece lendo a ficha criminal do assassino e debocha dizendo que não se importa muito com isso. O mascote segura a alavanca de execução e lembra que o criminoso foi oficialmente eliminado daquele desafio mortal. O urso puxa a alavanca com um sorriso macabro no rosto e anuncia o veredito final da sentença de morte dele. A contagem regressiva chega nos últimos segundos e o vilão começa a gritar em desespero absoluto, implorando por sua vida. A barreira elétrica é ativada com força total e uma descarga massiva de energia começa a fritar o corpo do assassino. Ele grita de dor agonizante, reclamando que aquilo não tem graça nenhuma antes do cronômetro finalmente zerar. O sistema de som de Wonderland agradece a todos pela participação no carrossel, desejando que tenham tido um passeio maravilhoso. A voz do parque avisa de forma simpática para os sobreviventes conferirem se não esqueceram nenhum pertence para trás. O aviso termina pedindo cuidado ao descer do carrossel, enquanto a silhueta do vilão derrotado some no meio da fumaça elétrica.